Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos analisar a principal voz que anunciou Jesus no Antigo Testamento, o profeta Isaías. Uma figura, assim, monumental, realmente. As palavras dele, escritas séculos, né, mais de 700 anos antes de Cristo, elas não só moldaram a esperança ali de Israel, Com certeza. mas continuam sendo absolutamente centrais para a gente entender a fé cristã, sabe? Especialmente no Novo Testamento. Ah, Vamos mergulhar um pouco nisso? exatamente. Isaías é fascinante porque ele atua em vários níveis, né? É, Tem a mensagem direta para o povo de Judá da época dele, certo. confrontando o pecado, a injustiça, mas também trazendo consolo. E, claro, tem essa linha profética sobre o Messias que é, nossa, incrivelmente detalhada, poderosa. E ele viveu num período bem conturbado, né? Muito. Atravessou reinados importantes: Uzias, Jotão, Acas, Ezequias. E foi uma época de grande turbulência política e, claro, espiritual. Ok, então, para a gente organizar essa imensidão que é Isaías, por onde começamos? Talvez pelo início da jornada dele. Acho um ótimo ponto. O chamado dele, que está lá no capítulo 6, é uma das visões mais, assim, majestosas da Bíblia, eu diria. A visão do templo. Essa mesmo. Isaías vê o Senhor, sabe, assentado num alto e sublime trono, o templo cheio da glória dele. E os serafins clamando: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso, toda a terra está cheia da sua glória. E diante dessa santidade toda, Isaías se sente perdido. Ah, imagina o impacto. Ele até fala, ai de mim, pois estou perdido, né? Reconhecendo a própria condição e a do povo, homem de lábios impuros. Precisamente. Ele percebe a distância. Mas aí olha que interessante, vem a graça. Um serafim toca os lábios dele com uma brasa do altar. Simbolizando a purificação. Exato. E Deus o comissiona. Pergunta: a quem enviarei? Isaías, já purificado, responde na hora: eis-me aqui, envia-me a mim. É o momento que define tudo para ele. E que missão difícil ele recebeu, né? Porque logo no comecinho do livro, capítulo 1, ele já confronta Judá com muita dureza. Muita. E não são acusações vagas, né? Ele aponta pecados específicos: rebelião, formalismo religioso vazio, injustiça social. Aquela parte das mãos cheias de sangue é pesada. É pesadíssima. Isaías compara Jerusalém a Sodoma e Gomorra, para mostrar a gravidade da situação. Ele deixa muito claro que os rituais, os sacrifícios, sem um coração voltado para Deus, sem justiça, não valem nada. São até ofensivos. Mas isso é incrível no livro, Pois é. mesmo. Nessa repreensão forte, tem a porta aberta para o perdão, né? Sempre. É o convite lá de Isaías 1,18. Vinde então e arguia-me, diz o Senhor. E a promessa: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Que coisa linda, essa promessa de restauração total. É, essa tensão, né? Juízo e graça caminhando juntos. E falando em promessas, a gente chega no ponto que talvez seja o mais conhecido hoje: as profecias sobre o Messias. Ah, sem dúvida. Essas são o coração da relevância de Isaías para o Novo Testamento. Uma das primeiras e super famosa é Isaías 7,14. A da Virgem. É essa mesmo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. E o contexto disso é interessante, né? Era uma crise política. Exato. O rei Acaz estava apavorado com ameaças militares. E Deus, no meio do medo e da falta de fé do rei, dá um sinal de salvação que ia muito além daquele momento. E depois vem aquela explosão de esperança no capítulo 9, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Maravilhoso, né? Demais. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São títulos que apontam para um governante divino com um reino eterno. Perfeito. E complementando isso, o capítulo 11 fala do renovo de Jessé, né? O descendente de Davi. Sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. Sabedoria, entendimento. E ele traria um reino tão justo que até a natureza seria restaurada. Aquela imagem do lobo morando com o cordeiro. Sim,
E um menino pequeno os guiará. É uma imagem muito poderosa da paz que o Messias traria. Mas olha, talvez nenhuma parte toque tão fundo quanto a do servo sofredor, principalmente o capítulo 53. É, é quase ler um resumo do Evangelho. A precisão de arrepiar. É verdadeiramente notável. Isaías 53 descreve alguém que seria desprezado, rejeitado, homem de dores. E o ponto crucial é explicar o porquê desse sofrimento. Sim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É a descrição mais clara, no Antigo Testamento, do sacrifício vicário. Ele sofrendo no nosso lugar. Cumprido em Jesus. Essa parte é o centro da segunda metade do livro, né? O coração teológico, com certeza. E falando em estrutura, essa divisão do livro, os primeiros 39 capítulos e os últimos 27, parece ter um significado, não é? Quase um reflexo da Bíblia inteira. É uma observação comum, né? Sim, e muito pertinente. Os primeiros 39 capítulos focam mais no juízo, na lei, nos ecos do Antigo Testamento. Pecado de Judá, das nações. E as consequências da desobediência. Isso. Já os últimos 27, que começam com aquele chamado lindo, consolai o meu povo, Isaías 40. mudam o tom. É consolo, é redenção, é a promessa gloriosa do Messias, da restauração final. Muito parecido com o foco do Novo Testamento na graça, né? E tudo isso culmina de forma espetacular lá no final com a visão dos novos céus e nova terra. Exatamente. Isaías 65 e 66 é uma pintura de renovação total. Deus criando novos céus e nova terra, onde a tristeza antiga nem será lembrada. Ele promete morar com o povo redimido, sem choro, sem clamor. A consumação da fidelidade de Deus, apesar de tudo, Perfeito mostra que o plano redentor de Deus se cumpre de forma grandioso. Não é à toa mesmo que Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento, por Jesus, pelos apóstolos. que jornada incrível fizemos por Isaías, da visão da santidade de Deus até o coração do servo sofredor, passando pela promessa desse rei eterno e de um mundo novo. É muita profundidade. De fato, Isaías continua relevante, nos chamando hoje ao arrependimento, à prática da justiça e a confiar firmemente nas promessas de Deus, que se cumprem plenamente em Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, o conselheiro, o servo, o príncipe da paz. Assim finalizamos a análise de Isaías, esse livro tão importante. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos firmes na leitura. Deus abençoe.